Olha, amanhã está prevista a retomada das aulas presenciais para atividades extracurriculares aqui no estado de São Paulo. Você se lembra, né, Ana Paula, que a Mayra de Jaimo disse para gente que apenas uma escola, né, da rede municipal aceitou retomar essas atividades amanhã, correto? Correto, uma escola na zona leste de São Paulo. Apenas Então, uma. tantas outras seguirão com as atividades interrompidas, paralisadas, né? Já na rede privada, nós sabemos que a maioria acatou a volta ou aceitou essa volta. 85% dos colégios particulares aqui de São Paulo vão retomar as atividades presenciais amanhã, as extracurriculares, né? O que não quer dizer que a gente vai ter uma grande movimentação, né, Joel? Isso aí a gente vai sentir amanhã na prática, porque esse retorno, a princípio, não é obrigatório. Bem como você falou, não é volta das aulas, são apenas atividades extracurriculares que não são obrigatórias nesse primeiro momento. Os pais podem decidir se mandam ou não os filhos para o colégio. Sem nenhuma punição. Né? E os próprios colégios definem através de um conselho. Cada colégio tem o seu conselho, que decide ali se volta ou não. Já falamos que a maioria dos colégios da rede municipal não vai voltar, porque a maioria não aceitou. A maioria dos conselhos resolveu não voltar. Bom, nós acionamos a Késia Alves, ela que é coordenadora do Conselho de Representantes de Conselhos de Escolas. Para resumir, é o conselho dos conselhos. Cada conselho manda um representante para tratar em uma reunião nesse grande conselho que a Késia Alves coordena, né? Ô Késia, muito boa tarde, viu? Seja bem-vinda aqui ao Bora Brasil na Rádio Bandeirantes nesse dia importante, né? Um dia que antecede a retomada da presença dos alunos nos colégios. E eu já começo perguntando o seguinte: a maioria da rede municipal não vai voltar. O que significa isso? Vocês próprios são contrários a essa volta, pelo menos agora, ô Késia? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Oi. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Sim, nós somos contrários a esse retorno agora em 2021, de qualquer forma, seja 2 dias por semana, 2 horas por dia, mas nós achamos, eu sou mãe de aluno, e nós achamos que o retorno, ele não contribui com o aprendizado escolar e expõe muito nossas crianças, né, e também os nossos familiares do grupo de risco a uma exposição ao vírus, né. Então, nós somos contrários. O Conselho já expediu nota contrária desde julho, que a gente vem numa discussão, né? Nós temos reuniões ordinárias mensalmente e nós soltamos uma nota na segunda-feira, fizemos uma reunião no sábado do Conselho Geral, como você explicou, e nós soltamos essa nota contrário ao retorno das aulas, seja por qualquer via. Tá, e por que você acha que não é positivo, por exemplo, para o ensino? Para as crianças, né? Você falou que é contrário ao retorno, vocês são contrários ao retorno das atividades presenciais por vários motivos e que também é contra o retorno porque não seria tão positivo assim para os alunos, né? Isso, porque nós não estamos falando... Desculpa, nós não estamos falando de uma aula de inglês, um curso de inglês que você vai 2 vezes por semana. Nós estamos falando de um currículo extenso, que é o currículo do ensino fundamental e do ensino médio. Então, 2 horas por dia, com 20% dos alunos, a gente não acha que isso vai ter um ganho pedagógico muito grande. E os alunos, a gente sabe, a gente está em contato com eles diariamente, como você falou, nós somos o conselho do município de São Paulo, a gente tem inserção junto com os pais de alunos, com os próprios alunos, eles estão sofrendo muito psicologicamente com essa questão, não só a questão de se afastar da escola, mas a questão do ensino remoto, de não acompanhar esse ensino, né? A questão do retorno às aulas, muito medo. Os alunos não têm medo de se contaminados, porque eles não têm muito essa noção, mas eles têm medo deles trazerem a doença para casa. Eu tenho conversado com alguns alunos do Fundo 2, né, que é do 6º ano até o 9º, e eles falam muito desse medo deles, de contaminar alguém da casa deles. A maioria mora com o idoso, né, com o tio ou com os avós, e eles têm medo disso. Então, eles estão muito abalados em relação a isso, e nós, os pais de alunos, a gente acha que é um risco desnecessário expor nossos filhos a isso. Mas a prefeitura, imagino que vocês devem ter conversado com representantes das escolas também, do Conselho Regional de Ensino, enfim. Que tipo de garantias que foram apresentadas para vocês antes que vocês tomassem essa decisão de não apoiarem a volta das aulas? Então,
Este é o problema. Não há diálogo entre a secretaria. A secretaria não quis dialogar conosco. A secretaria, a todo momento que ela vem a público, em qualquer instância, ela fala que o Cresce não prima pelo diálogo, que não consegue dialogar conosco, mas isso não é verdade. Um dos nossos princípios é a gestão democrática. Não existe gestão democrática sem diálogo. A gente não se furta de dialogar com ninguém. Nós pedimos, desde quando começou a pandemia, em abril, no início de abril, nós pedimos para que fosse constituído entre a Secretaria Municipal de Educação e as outras secretarias, e o Cresce, que representa os conselhos de escola, um comitê intersetorial para a gente discutir justamente um possível retorno, fazer protocolo, discutir como é que seria esse ensino remoto, e a secretaria se furtou disso, né? E agora ele coloca, a secretaria põe para nós a responsabilidade do não diálogo e de um retorno, porque jogar para os conselhos de escola a decisão de retornar ou não e dizer que o pai de aluno ele não vai ser punido, mas ele poderá vir a assinar um termo onde ele se compromete que se ele levar o filho for contaminado, ele não processará a prefeitura ou vice-versa, isso fica difícil para nós entender. Como é que é essa história, Kézia? Processar a prefeitura? Existe uma história, é história mesmo, existe uma história, porque isso não está escrito em lugar nenhum, então é uma história que se cogitou que o pai de aluno teria que assinar. Se eu levar meu filho para a escola, eu assinaria um termo de que eu seria responsável se ele pegasse o vírus. E aí a gente já foi para cima, já conversamos, tentamos dialogar com o secretário, conversamos com a secretária adjunta Mineia sobre isso, ela negou, disse que isso não existia, acionamos o Conselho Municipal de Educação, e aí o Conselho soltou uma nota dizendo que não era responsabilidade, mas que talvez teria que ter um retorno, mas que os pais poderiam optar pelo retorno ou não, e a gente ficou bastante nervoso com isso, né? Nós achamos que a gente está tendo uma discussão desnecessária, né? Num momento complicado, onde a maioria dos pais de alunos que vive nesse país não está tentando se manter, ficou quase 4 meses sem trabalhar, diminuiu ou redução de salário, e aí a gente, com tanta coisa na cabeça para se preocupar, com problema psicológico dentro de casa, que alguém da família sempre, a gente está acompanhando, sempre está com alguma depressão, alguma coisa em relação a essa pandemia, e a gente ainda tem que ficar a todo momento com isso na cabeça, que essa questão de discussão de retorno ou não às aulas, uma vez que a gente já se colocou desde julho, a gente fez uma pesquisa com todos os conselhos de escola, e essa pesquisa já nos remetia que 96% dos pais de alunos não queriam o retorno. Apresentamos isso para a secretaria e o secretário disse que não confiava na nossa pesquisa. Kézia, a prefeitura pretende apresentar o resultado do inquérito sorológico, a nova fase agora, entre os dias 3 e 10 de novembro, para ali definir se dá para retornar às aulas ou não, com segurança, né? O inquérito sorológico é algo seguro, ele te mostra uma realidade do que está acontecendo, tanto que agora serão testados professores, funcionários, como um todo dos colégios, e os próprios alunos. Se esse inquérito sorológico indicar que dá para retomar as aulas, vocês pretendem se manifestar de forma contrária ou vão acatar a retomada das aulas presenciais? Porque é o que deve acontecer a partir do dia 10 de novembro. Eu acredito que muito provavelmente as aulas serão retomadas. Tanto que o prazo inicial era dia 10 de novembro. Ontem já pintou a informação que o secretário de saúde, o Edson Aparecido, já pode liberar no dia 3 a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo para retomar as aulas e se preparar até o dia 10. Então é bom já se planejar quanto a isso, porque as aulas devem ter autorização para serem retomadas a partir do dia 10. Como que vocês pretendem agir lá na frente em relação a isso? Então, o nosso posicionamento continua pelo não retorno. Nós não acreditamos que esse inquérito ele vai dar um resultado tão diferente do que foi o anterior, né? A gente sabe que os números que estão apresentados não dá para a gente retornar agora. A gente tem isso em outros países também que retornaram, tiveram que fechar, né? E as escolas novamente. Então, até agora, a gente acha que não há condição de um retorno. Pode ser que a gente mude de posição. Claro,
A coisa não é eterna, a gente não é arbitrário, mas nesse momento nós não acreditamos que esse inquérito vai ter um impacto tão grande quanto o governo está achando. Ô Kézia, você disse que é mãe de aluno, né? Não sei se é filho, filha, é muito criança, como que está sendo para lidar? Não, ela está no 9º ano, ela tem 14 anos e está no 9º ano. Aulas de reforço, nada desse tipo, então, por enquanto, sua filha vai participar também? Não, minha filha não vai participar, não. Porque o pai dela é do grupo de risco e a gente não quer arriscar. Como que fica a situação dela, né? Se ela traz o vírus para casa, se o pai se contamina, porque o pai está em confinamento absoluto desde março, como que essa criança não vai ficar? Né? Então, ela mesma, ela não quer voltar, ela quer aguardar a vacina. A gente também, ela sabe... É uma situação muito particular, né? Ela sabe do dia a dia da escola dela. A escola não tem funcionário. A escola, antes de ter a pandemia, tinha escolas que não tinha nem papel, não tinha sabão, né? A gente sabe um monte de coisa, tudo que as nossas escolas passam. A gente não acha que vai ter, não vimos nada, assim, muito adequado para um retorno. E a gente sabe como é adolescente, né? Eles não se protegem, não adianta, eles não conseguem ficar separados, eles gostam de se tocar, eles gostam de estar juntos, eles gostam de demonstrar o amor que eles sentem um pelo outro. Isso vai ser muito complicado. É muito complicado mesmo. Vale lembrar, inclusive, que as primeiras fases, né, Joel, do inquérito sorológico que a prefeitura apresentou, mostraram dados relativos a crianças e adolescentes que vivem com idosos. Se não me engano, era um quarto, né? 25% moravam com idosos. O levantamento não levou em consideração isso que a Kézia está comentando com a gente, que são as pessoas de outros grupos de risco. Pessoas que já têm alguma doença congênita, por exemplo. Exatamente, não apenas os idosos. É uma questão muito particular, então. E é isso, a partir de amanhã, uma escola apenas municipal estará aberta em São Paulo, e aí a gente tem que aguardar o posicionamento para o mês que vem, para o mês de novembro, sobre o retorno definitivo. Lá para o dia 10 ou dia 11, 12, a gente volta a se falar, viu, Kézia? Sim, eu só queria colocar aqui para vocês, se vocês me permitem, que o fato de uma escola somente aderir ao retorno já nos diz o que a população está pensando, o que os pais alunos estão pensando sobre esse retorno. Então, a gente não consegue entender o porquê de o governo, apesar da gente ter bastante pesquisa em relação a isso, apesar da gente ter todo o Conselho Municipal, inclusive, de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, contrário à abertura das escolas, eu não consigo entender, eu como mãe, não consigo entender como que o governo está insistindo nessa abertura, nesse momento ainda que a gente está vivendo, porque a gente tem casos novos todos os dias. Não está um número tão alarmante como era por dia, milhões e milhões, mas a gente tem casos novos. E a gente continua numa pandemia, continua tentando fazer um isolamento social, mesmo que muitas pessoas estão tendo que sair para trabalhar, tem muitas pessoas na rua, a circulação está grande. Imagine o número de pessoas circulando com o retorno das aulas. Vai ser muito maior. Então, a gente precisa pensar os dois lados. Nós vamos deixar claro aqui, eu quero aproveitar a oportunidade, que nós não temos problema de espécie alguma com governo nenhum. Tá? Nós não somos político partidário, este conselho não é para isso, esse conselho é para discussão de políticas públicas, nós temos diretrizes, né, que a gente segue à risca, objetivos. Então, aqui a gente está em luta em defesa da vida dos nossos filhos. Tá bom? Eu quero deixar isso bem claro. Claro, o que me deixa preocupado mais uma vez é o distanciamento que vai acontecer. Vai ficar maior ainda a distância entre o colégio particular, a qualidade do colégio particular e o colégio ou os colégios da rede pública. Infelizmente, né? Veja aí, na atividade extracurricular, 85% dos colégios estão retornando ou retornarão amanhã. Na rede municipal, apenas um colégio. Por quê? Porque os particulares têm condição de manter um protocolo ativo, um protocolo sanitário muito bem montado. Tem colégio que contratou o Hospital Albert Einstein. Outro contratou o Hospital Sírio-Libanês. É muito mais fácil, tem recurso, tem estrutura. Diferente da precariedade toda enfrentada na maioria dos colégios públicos. Eu estudei minha vida inteira em colégio público e sei muito bem na realidade. Não sei se você estudou, Aninha, mas é brincadeira. Isso que a Kézia acabou de falar, que não tem papel. Quantas vezes eu fui no banheiro do colégio do Estadão e não tinha
papel higiênico, mas muitas vezes mesmo. Esse é apenas um dos exemplos, né? Isso se arrasta já há décadas. Quando que eu frequentava colégio estadual e municipal? Tenho 43, eu tinha 15, desde os 10, olha aí, há 3 décadas, né? E até hoje tem essa precariedade, exatamente. Então, por isso que esse distanciamento vai aumentando, infelizmente. Ô, Kézia, muito obrigado, tá? Um grande abraço a você. Obrigada, Joel. Um abraço. Valeu, até mais.